Itália não é o que você pensa que é. Por trás da pizza, da massa e dos cartões postais, existe um país cheio de tabus escondidos, regras bizarras, segredos chocantes que a maioria dos turistas nunca descobre. De cidades que literalmente vão te pagar para morar lá, a leis alimentares tratadas como religião, e até praias onde levar o seu próprio guarda-sol pode te render multa. A Itália é 3 países em um, contradições e contradições que vão explodir sua mente. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver vai mudar para sempre a forma como você pensa sobre a Itália. 10. Itália. 3 países em um. Quando as pessoas imaginam a Itália, elas frequentemente pensam em uma única cultura unificada: pizza, massa e conversas apaixonadas com gestos de mãos. Mas a realidade é muito mais complexa. A Itália é frequentemente descrita como 3 países em um. No norte, você encontra influências da Áustria, Suíça e França, com cidades como Milão e Turim moldadas pela indústria moderna, poder financeiro e tradições alpinas. A região central, com Roma e Florença, carrega o peso da história renascentista, influência do Vaticano e a grandiosidade do Império Romano. E então existe o sul, onde Sicília, Nápoles e Calábria carregam o toque ardente da herança grega, árabe e espanhola. Essas 3 Itálias diferem não apenas em arquitetura e culinária, mas também em dialetos, tradições e até mentalidade. Muitos italianos brincam que viajar de Milão a Palermo é como atravessar 3 nações separadas sem nunca mostrar o passaporte. 9. As praias da Itália e suas regras peculiares. As costas da Itália são lendárias, se estendendo da glamourosa costa amalfitana às enseadas escondidas da Sardenha. Mas o que a maioria dos viajantes não sabe é que as praias italianas estão cheias de regras peculiares e às vezes frustrantes. Por exemplo, em certas praias, não é permitido levar seu próprio guarda-sol ou cadeira porque quase toda a linha costeira é privatizada por Stabilimenti Balneari, clube de praia que alugam espreguiçadeiras caras. Algumas praias até proíbem comer perto da água, enquanto outras proíbem jogos de praia como frisbee ou futebol. Em Cinque Terre, as autoridades locais já ameaçaram multar turistas que andavam pelas trilhas costeiras de chinelos porque os resgates se tornaram frequentes demais. É um lembrete de que a beleza da Itália muitas vezes vem com um preço extra e um livro de regras que você talvez não espere. 8. Trastevere depois da meia-noite. Roma durante o dia é um museu vivo, mas depois da meia-noite a cidade se transforma. Em nenhum lugar isso é mais dramático do que em Trastevere. Esse bairro medieval, com suas ruas de paralelepípedos e varandas cobertas de era, se torna um ponto agitado de vida noturna quando o sol se põe. Moradores, estudantes e viajantes lotam as praças, reunindo-se em volta de artistas de rua, bebendo coquetéis e comendo pedaços de pizza ao taglio madrugada adentro. Mas Trastevere após a meia-noite também esconde outro lado. Enquanto turistas festejam nas praças abertas, nas ruas laterais você encontrará encontros clandestinos, bares underground e os ecos de antigos segredos romanos. Alguns dizem que a atmosfera misteriosa da área vem de sua história como bairro de forasteiros, judeus, imigrantes e artistas que viviam além dos limites formais do Império Romano. Caminhar por Trastevere à noite é entrar em um ritmo oculto de Roma que a maioria dos visitantes diurnos nunca vê. 7. O ritual do café de 45 segundos. Na Itália, café não é apenas uma bebida, é uma cerimônia cultural. Mas aqui está a verdade chocante. Os italianos geralmente gastam menos de 1 minuto bebendo. O chamado ritual do café de 45 segundos é uma das regras não escritas do país. O expresso deve ser consumido em pé no balcão, rapidamente, como um shot. Se você se sentar em uma mesa, não só quebra a tradição, como muitas vezes será cobrado o dobro ou até o triplo do preço. Cappuccino depois das 11 da manhã. Considere isso um crime contra a cultura do café italiana. Para os italianos, café é sobre ritmo e energia, não sobre demorar. É um hábito entrelaçado à vida diária, repetido várias vezes ao dia, mas sempre rápido, preciso e respeitoso da tradição. Para viver a Itália como um local, você não pede um latte, você se junta à multidão no balcão, troca algumas palavras com o barista e termina seu expresso antes que o relógio marque 1 minuto. 6. Veneza sem estradas. Talvez o fato mais surreal sobre a Itália seja Veneza, a única cidade do mundo construída inteiramente sobre a água. Aqui, não existem estradas, nem carros, nem bicicletas, apenas canais, pontes e passagens estreitas que se torcem como um labirinto. Em vez de táxis, a vaporetti, os ônibus aquáticos, em vez de caminhões de entrega, as mercadorias chegam de barco e, em vez de ambulâncias, os resgates de emergência correm pelos canais em embarcações velozes. Isso faz de Veneza uma das cidades mais encantadoras, porém impraticáveis, para se viver. Por trás dos passeios românticos de gôndola existe uma luta oculta.
custos de transporte altíssimos, dificuldade de manter fundações antigas e risco de enchentes. Mas para os visitantes, Veneza parece entrar em outro mundo, onde o tempo parou e onde a ausência de estradas transforma cada caminhada em uma viagem pela história, pontes e infinitos reflexos na água. 5. Ser pago para mudar para a Itália. Acredite ou não, existem cidades na Itália que realmente vão te pagar para morar lá. Isso não é fantasia. É uma iniciativa apoiada pelo governo para salvar as aldeias desaparecendo do país. Lugares como Molise, Calábria e Sicília estão oferecendo incentivos em dinheiro, às vezes até 28 mil euros distribuídos ao longo de alguns anos, para novos moradores dispostos a se mudar, comprar uma casa e se comprometer a ficar a longo prazo. Essas cidades, muitas vezes com menos de 2 mil habitantes, enfrentam uma séria crise populacional à medida que os jovens italianos se mudam para grandes cidades ou para o exterior. Então, para manter suas tradições vivas, eles estão convidando forasteiros a trazer vida nova para suas comunidades. Mas há uma condição. Muitas vezes você precisa investir em propriedade ou abrir um pequeno negócio, o que significa que não é apenas dinheiro grátis. Ainda assim, a ideia de ser pago para viver em uma cidade italiana digna de cartão postal soa como um sonho que muitos viajantes perseguiriam com prazer. 4. Vespa, Itália em 2 rodas. Nenhuma imagem captura melhor a vida italiana do que uma Vespa passando veloz por ruas estreitas de paralelepípedos. Desde sua estreia em 1946, a Vespa tem sido mais do que apenas uma scooter. É um ícone cultural. Os italianos a abraçam como símbolo de liberdade, juventude e estilo sem esforço. Em Roma, Florença e Milão, você verá moradores deslizando entre carros, vestidos elegantemente, equilibrando sacolas de compras ou até um expresso caminho do trabalho. Andar de Vespa não é apenas prático, é uma forma de viver como um italiano. Turistas podem até alugá-las para explorar rotas costeiras cênicas, como a Costa Amalfitana ou as colinas da Toscana. Mas aqui está o tabu oculto. Para os italianos, andar de Vespa é algo natural, enquanto para estrangeiros muitas vezes é um desafio assustador. Turistas batendo os coos em praças lotadas é uma visão comum, algo que os italianos secretamente acham engraçado, enquanto ainda insistem que a Vespa é a única maneira real de sentir a Itália. 3. Festivais que você nunca vai esquecer. A Itália não tem apenas festivais. Tem experiências que parecem como entrar em outro mundo. Veja a Batalha das Laranjas de Ivrea, onde milhares de pessoas passam 3 dias lançando laranjas em uma luta de comida em estilo medieval. Ou o Carnaval de Veneza, com suas máscaras misteriosas e trajes elaborados, uma tradição que remonta a séculos. Depois, há a corrida de cavalos Palio de Siena, onde bairros, chamados contrade, competem com lealdade feroz em um dos espetáculos mais dramáticos que você já verá. Além dos eventos famosos, pequenas vilas em toda a Itália celebram tradições menos conhecidas, mas igualmente fascinantes, como a festa dei Ceri em Gubbio, onde enormes velas de madeira são carregadas pelas ruas. Esses festivais são mais que entretenimento, são sobre história, identidade e comunidade. E aqui está o segredo que os de fora muitas vezes não percebem. Muitas dessas celebrações são tanto sobre rivalidade e orgulho quanto sobre alegria. De fato, os locais às vezes as levam tão a sério que um forasteiro participando pode, sem perceber, entrar em gerações de rivalidades. 2. Viver na Itália por menos de $1.600 por mês. Pode parecer impossível, mas viver na Itália não precisa esvaziar sua conta bancária. Na verdade, fora das grandes cidades como Roma e Milão, a vida pode ser surpreendentemente acessível. Em regiões do sul como Calábria, Basilicata ou Puglia, expatriados relatam viver confortavelmente por menos de $1.600 por mês. O aluguel em cidades menores pode ser tão baixo quanto $400, e com produtos frescos disponíveis nos mercados locais, a dieta mediterrânea é saudável e econômica. Café no balcão? Apenas cerca de €1. Uma taça de bom vinho local? Muitas vezes menos de €3. Claro, viver na Itália também vem com burocracia, impostos altos e serviços públicos às vezes lentos, o que pode ser frustrante para estrangeiros. Ainda assim, muitos acham que o ritmo mais lento da vida, a rica cultura e a atmosfera comunitária mais compensam as desvantagens. O tabu oculto, os próprios italianos muitas vezes reclamam de salários baixos e oportunidades de trabalho limitadas. Então, enquanto estrangeiros podem achar a Itália barata, muitos locais lutam para sobreviver. Regras alimentares que parecem religião. Na Itália, comida não é apenas uma refeição, é um ritual sagrado.
mas vem com regras que podem parecer chocantes para os de fora. Pedir um cappuccino depois das 11 da manhã, um pecado aos olhos de muitos italianos, porque café com leite é só para café da manhã. Espaguete com almôndegas? Isso é uma invenção americana, não um prato italiano. E nem pense em colocar abacaxi na pizza, é praticamente heresia. Os pratos de massa são cuidadosamente combinados com molhos específicos, e queijo nunca deve ser polvilhado sobre massa com frutos do mar. Até a sequência de uma refeição é rígida: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce. Quebrar essas regras não escritas te marca imediatamente como estrangeiro. Para os italianos, comida está ligada à identidade, família e herança. Não é apenas comer, mas preservar a tradição. Ainda assim, aqui está o tabu que os italianos raramente admitem. Embora defendam ferozmente seus costumes alimentares, as gerações mais jovens nas grandes cidades estão silenciosamente quebrando-os, experimentando com cozinha de fusão e adotando tendências estrangeiras. Ainda assim, na maior parte da Itália, a comida continua sendo um modo de vida, onde cada mordida conta uma história aperfeiçoada ao longo de séculos. E essa é a Itália para você. 3 países em um. Regras secretas na praia, mistérios à meia-noite em Roma e tradições alimentares tão rígidas que parecem religião. Mas aqui está a questão. Nós apenas arranhamos a superfície. A Itália é cheia de segredos escondidos, tabus estranhos e tradições impressionantes que a maioria dos turistas nunca vai descobrir. Então agora eu tenho que te perguntar, se você pudesse experimentar apenas uma dessas maravilhas italianas, você tomaria um expresso de 45 segundos no balcão, andaria de Vespa pelas ruas de paralelepípedos ou mergulharia em uma guerra de comida na Batalha das Laranjas? Me diga nos comentários abaixo, estou curioso para ver o que você escolheria. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de apertar o botão de like, se inscrever para mais documentários de viagem escondidos e ativar o sino de notificações para nunca perder a próxima aventura. Porque confia em mim, o próximo país que vamos explorar vai te surpreender ainda mais. Até lá, continue viajando, continue sonhando e eu te vejo no próximo vídeo.